tenho certeza, se tiver pelo menos 4 jovens que gostam da glória, aleluia, esse lugar vai ficar pequeno. Eita glória, viu? Aleluia. Cadê a turma do glória? Deixa eu ver quem gosta da glória aqui do lado. Aleluia. Se você continuar nesse glória a Deus e aleluia, o céu vai descer aqui nesse lugar. Aleluia. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do mestre: Senhor, ouvi a tua fama, segundo a tradução que eu tenho, e temo diante dos teus atos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Toda a igreja, por gentileza, diga comigo: aviva ao Senhor. Aviva ao Senhor. Você pode fazer mais bonito: aviva ao Senhor. Aviva ao Senhor a tua obra no decorrer dos anos e no decorrer dos tempos. Faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Levanta as tuas duas mãos para o céu, por gentileza. Diga bem forte: Senhor, tira de mim toda distração. Diga mais forte, diga: Senhor, fala comigo e eu te glorificarei. Uma vez mais, para estremecer esse lugar: Senhor, fala comigo e eu te glorificarei. Sente-se adorando o Senhor. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo João vai dizer assim: Pai, vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. E eu vos escrevo, filho, porque conheceste o Pai. Aleluia. Meus amados irmãos, falar sobre avivamento é algo que nós não vemos já faz algum tempo. Estamos vivenciando dias difíceis. O apóstolo Paulo, ele falou na sua carta que nós teríamos dias trabalhosos, dias de lutas. E hoje nós já não vemos mais falar sobre avivamento. E quando foi chegado a mim o tema, que disse: pastor, o tema será sobre avivamento, logo alegrou a minha alma, o meu coração jubilou e começou a queimar. Eu fui falar com Deus e disse: Deus, quanto tempo que eu não ouço o tema desse chegando até mim sobre avivamento. Geralmente os temas em que nós ouvimos é sobre a cura, milagre, sobre profecia, sobre algumas coisas que é relacionada ao benefício material. Sabendo, porém, que avivamento é algo que nos traz mais perto de Deus, nos coloca mais próximo do Senhor. Pastor, por que o avivamento coloca nós mais próximo do Senhor? Avivamento não é aquele ato emocional da carne, por mera evolução emótica que traz você a pular, a saudade. Não. Avivamento, ele é acoplado de arrependimento, de confissão de pecado, de honrar a Deus e também de trazer, ou seja, de colocar a vida no altar do Senhor. Quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de um avivamento qualquer. Nós estamos falando do avivamento de Esdras, quando o povo teve sede de ouvir a palavra e eles clamaram e disseram: olha, traz para nós o livro da lei e lê para nós. Avivamento é sede pela palavra, é ter sede pela palavra de Deus. Avivamento é ter sede de estar perto cada vez mais de Deus e distante do pecado. Avivamento genuíno é ter sede de se aproximar mais do céu e se distanciar mais do mundo. Aleluia. E quando Abacuque, no tempo de crise, um dos tempos difíceis, ele vai falar com Deus, ele vai clamar ao Senhor, e ele vai dizer que ele ouviu a palavra do Senhor. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aqui está um segredo, porque o temer tem que estar juntamente ao obedecer. Temer não é só você dizer: eu temo
acontecia. E Abacuque ele sente falta. E avivamento ele é restauração de vida espiritual. É quando Deus sopra sobre os ossos secos, sobre a nossa alma seca, vazia, e traz para nós uma nova vida, um novo sentimento. Sabe aquela vontade que você tem muitas das vezes, que está cada vez mais perto de Deus? Sabe aquele sentimento que você tem, aleluia, que você nunca foi ao céu, mas você sente saudade do céu? Sim, pastor, sim. Isso se chama avivamento. Isso é representatividade de avivamento espiritual. E a Abacuque vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua fama, ouvi a tua palavra, e temo diante dos teus atos. E logo em seguida ele faz um pedido, e o pedido dele é o quê? Aviva, Senhor, a tua obra. Porque ele sabia que se a obra de Deus tivesse avivada, tivesse movida, eles estariam mais próximos, mais perto de Deus. E estando assim, mais próximos e mais perto de Deus, aleluia, logo as desgraças, mazelas que havia vindo sobre o povo ser levado cativo, não viria. Quando temos um povo, uma igreja avivada, quando temos em nós o avivamento genuíno da palavra, aleluia, as mazelas não conseguem nos alcançar. As provações ela pode até chegar, mas você consegue superar. Por quê, pastor? Porque você está vivo pelo poder da palavra de Deus. E ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. É tudo que nós podemos dizer no dia de hoje também. Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado, por gentileza, e diga para ele: vamos clamar nessa noite para o Senhor avivar a tua obra. Aleluia. Não vivemos mais tempos de avivamento. Não vivemos mais tempo, não conseguimos mais acreditar. Eu tive fazendo uma análise desde quando iniciou a pandemia até o dia de hoje. O que aconteceu? Na verdade, o que veio há anos atrás foi simplesmente para desmascarar muitos charlatões e mostrar quem verdadeiramente é crente e quem verdadeiramente não é. Mostrar quem verdadeiramente é servo e quem verdadeiramente queria ser servido. Porque há uma diferença do servo e daquele que quer ser servido. E tudo isso aconteceu. E quando isso aconteceu, nossos cultos já se tornaram comuns, se tornaram a mesmice, a mesma coisa. Já não vemos mais batismos com o Espírito Santo. Já não vemos mais lágrimas ser derramadas pelo rosto. Já não vemos mais línguas estranhas dentro das nossas reuniões. Já não vemos mais conversão de alma. Por quê? Porque está faltando avivamento pela palavra de Deus. Mas à vista que o conhecimento também subiu muito a cabeça de muitos homens. E por o conhecimento ter subido a cabeça de muitos, aleluia, esquecemos da verdadeira palavra, esquecemos da verdadeira essência que traz avivamento, que traz a chama do Espírito Santo de volta, que faz o crente gritar, que faz o crente pregar a glória. E nós temos alguns aspectos que incluem sobre o avivamento. O primeiro aspecto é o quê? Arrependimento sincero dos pecados. Porque o avivamento ele não pode acontecer em uma vida desconcertada. O avivamento da parte de Deus ele não pode acontecer com uma vida, com alguém que leva uma vida pecaminosa, não. É necessário ter um conserto para poder ter um avivamento genuíno, um avivamento espiritual. É necessário ter arrependimento. Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que é uma coisa: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. E quando ele temeu, ele não só temeu, mas ele também obedeceu. E quando ele traz o sentimento de obediência, ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Ele não vai clamar por avivamento somente para ele, não. Ele não vai clamar, pedir para ele somente avivamento somente particular, não. Ele vai dizer: Senhor, eu temi, então aviva a tua obra também. Ou seja, aviva a mim e aviva aqueles que estão em minha volta também. Aleluia. E nós temos alguns aspectos do que agora é o outro aspecto que nós temos sobre avivamento.
buscarmos a Deus constantemente. Nós nunca viveremos um avivamento original, genuíno, se não buscarmos Deus constantemente. E quando eu falo de buscar a Deus, eu não estou falando de buscar só dentro do tempo, não. Eu estou falando lá ao sair de casa, você já sai buscando Ele. Aleluia. Eita glória, eu preciso falar. Aleluia. Quando você vai colocar essa roupinha bonita, linda e maravilhosa, aleluia. Quando você vai pintar esse cabelo, fazer a chapéu, você já tem que sair. Eita Jesus, hoje eu vou para dar lugar. Hoje eu quero ver. Hoje eu quero sair de lá cheio. Eu vou daqui cheio, mas eu quero sair de lá transformando na tua presença. Avivamento sem conversão, sem transformação de vida não é avivamento. É entretenimento. Entretenimento ele não traz mudança, ele não traz transformação. Mas avivamento ele traz transformação, traz conversão, aleluia. Traz vidas para o altar de Deus. E o quarto que nós temos é o quê? A renovação do amor e da santidade. Eu nunca vi alguém dizer que é avivado, que é cheio do Espírito Santo de Deus, mas não consegue amar o seu irmão. Eu nunca vi alguém dizer que está cheio do poder de Deus, mas entra dentro da igreja com a tromba parecendo um elefante, aleluia. Não consegue dar glória, não consegue nem olhar na cara do irmão. Deixa eu te falar uma coisa: avivamento, o crente avivado de verdade, aleluia. Ele chega na porta com um sorriso no rosto, ele vem batendo na cara de Satanás, ele vem baixando, pisando o pé, e dizendo: hoje eu tenho que... Então, avivamento, o quarto aspecto que nós temos do avivamento é a renovação do amor. O amor tem esfriado. O amor tem esfriado um para com os outros. Aleluia. Faça uma reflexão dentro de você. Façamos uma reflexão dentro de nós. Quantas vezes nós não agimos com ato egoísta? Somos egocêntricos. Achamos melhores do que o outro. Porque fazemos melhor, porque somos mais, porque eu sou maior, porque eu tenho mais. Aleluia. Amamos só nós mesmos. Pastor, por que isso está dizendo que nós amamos só mesmo? Porque se nós amássemos os outros, nós anunciávamos o Evangelho da cruz. Quem tem o amor pelo próximo, ele anuncia o Evangelho da cruz, anuncia o Cristo crucificado. Não, eu vou recapitular para ficar melhor. Crente avivado, aleluia, ele não tem medo de pregar a palavra. Crente avivado, ele não tem medo de falar do Mestre. E o quinto aspecto, pastor, qual é? A manifestação do Espírito Santo. Isso está em falta, pastor. Nós já não vemos mais manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Eu lembro quando eu era jovem. Aleluia. De 9 para 10 anos. Nós tínhamos em uma igrejinha. O nome Pedra de Fogo. Pensa no fogo que acontecia. Era coisa gostosa, era coisa sobrenatural. Nós chegávamos juntamente com a mocidade, nós andávamos de a pé. E ali nós se ajoelhávamos e nós íamos orar. O pregador que pregava sempre era dirigente. Naquela época não existia tanto pastor como tem hoje, era dirigente. Os crentes aí antigo aí que pisou na lama de novo sabe isso aí. Não tinha tanto pastor era só um ou dois, quando muito. A maioria era dirigente fulano de tal, dirigente Bertano, dirigente Secano. E tinha um dirigente que ele só pregava o Salmo 23. Mas pense na pregação gostosa que ele pregava. Eu lembro que quando nós se ajoelhávamos, nós já sentíamos a presença do Espírito Santo. Só que a presença do Espírito Santo não é que nem nós vemos hoje não, entregando pizza, atendendo o celular, não. A presença do Espírito Santo que nós sentíamos a vontade de chorar, a vontade de ir para o céu, o desejo de estar perto do Pai, o desejo de deixar a terra e ir para Ele. Aleluia. É coisas que nós não vemos mais hoje.
manifestação do Espírito Santo. Eu poderia falar sobre dois tipos de manifestação de Espírito, mas não foi para isso que eu vim pregar. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela traz mudança, ela traz transformação, ela traz renovo, ela traz avivamento. A manifestação do Espírito Santo, aleluia, ela traça no ser humano um destino diferente. Se ele pecava, não peca mais. Se ele mentia, não mente mais. Se ele adulterava, não adultera mais. Se ele via site pornográfico, não vê mais. Se ele se masturbava, não se masturba. Se ele andava mentindo, ele não mente mais. Se ele fofocava, ele larga a fofoca. Por quê, pastor? Porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos se ele está dentro da igreja, está somente a roupa dele, ou se está só o corpo e a alma ficou em casa. Mas encontramos também aquele que está o corpo, alma e espírito. Aleluia. Encontramos aquele que vem de casa com a mente aberta. Para quê? Para entender a palavra. Ele não vem para ver a retórica, ele não vem para ver a homilética, ele não vem para ver a exegese do pregador, não. Ele não vem para saber do leitor, não. Ele vem para ouvir a palavra e entender a palavra. Mas encontramos também aqueles fariseus que sentam para criticar. Mas também nos fariseus também tem aquele que traz um vaso de alabastro e quebra os pés do mestre para adorar e bendizer o nome dele. E a multidão espiritual tomou conta. Aleluia. E quando eu falo de multidão espiritual, eu não posso esquecer de Ezequiel. No capítulo 37 do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que Deus toma Ezequiel em espírito e vai passear com ele pelo vale. E o passeio daqueles dois é acoplado de um diálogo. Aleluia. Deus olha para Ezequiel, Ezequiel calado no canto, e Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, tu acha que esses ossos podem viver? Tu acha que esses ossos poderão viver novamente? Não está escrito, mas se fosse eu e você, olharíamos e dizer: esse aí não tem jeito, esse aí não tem jeito, esse aí não tem solução. Eu vou recapitular, não estou entendendo, pastor. Eu preciso, aleluia. Tem muita gente, aleluia, que Deus coloca ele no vale, aleluia, para trazer avivamento. Ele olha para alguém e diz assim: esse aí não tem jeito, não. Esse aí não tem jeito, esse aí não se. Eita Deus, aleluia. Deus está dizendo por meio da palavra: enquanto eu estiver andando no vale, tem vida. Enquanto eu estiver passeando no vale, tem restauração. Somente para cumprir protocolo. Se eu não vou, o pastor não vai me dar oportunidade de fazer tudo. Se eu não estiver na igreja, o pastor vai resignar meu cargo, vai tirar tudo aquilo que ele me deu. Eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for, a irmãzinha chata vai ligar, o irmãozinho vai ligar. Eu tenho que ir para o culto, senão a líder da mocidade vai ligar, vai precisar, porque eu não fui. Essa é a pessoa seca. A pessoa seca também, ela é aquela que ela ouve a palavra de Deus, mas ela não entende, ela não compreende, ela não aceita, ela não se entrega. Por quê? Porque a mente dela está voltada lá atrás. Pessoa seca, ela está no vale de osso seco e não enxerga. Mas nessa noite Deus colocou uma geração de profeta ao teu lado. Tem profeta aí ao teu lado e tem Deus caminhando na nave da igreja. O segundo estágio é o que? É o silêncio. Porque onde a morte impera, tem silêncio. E eu não entendo, eu não consigo entender
pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Aí que está o segredo. Porque o crente que é cheio do Espírito Santo, pastor, que anda firmado na palavra, ele é avivado. E crente que é avivado, ele pode passar pela situação mais difícil, mas ele chega na igreja dando glória. Ele senta dando glória. Ele levanta, vai para casa dando glória. Ele trupica numa pedra e dá glória. Tudo para ele é glória, tudo para ele é aleluia. Porque ele tem um amor. Ele está ocupado de arrependimento de pecado. Ele está buscando a Deus intensamente. Ele tem conversão. Ele tem renovação. Ele tem renovação do amor de Deus pela palavra. Então vale de o que? Secura e silêncio. Porque havia um profundo silêncio no vale. Só que tem um porém. Aonde Deus chega, Deus quer no silêncio. Aonde Deus chega, Deus quer no silêncio. Escuta aí. Deus pega o profeta, vai caminhando pelo vale. E eles vão conversando. E aí, tu acha que pode reviver? Você acha que tem jeito? Ezequiel calado. Sabe o que é isso? Homens e mulheres de Deus, lideranças e líderes que têm percepção de Deus, ele não adianta a boca sem antes Deus mandar. Ezequiel calado. Lá está a cara, ficou esse, continuar passeando. E tinha o quê? Secura e silêncio. Além da secura e o silêncio, tinha dureza. Porque os ossos estavam duros e tão secos. Você já viu aquele crente que ele de tão seco que ele está, de tão que não consegue abrir a boca para dar glória, e através disso causa uma dureza no coração. Pastor, qual é a dureza? A dureza é que ele não deixa a palavra penetrar na alma dele, na mente dele, no coração dele, transformar, porque o coração está fechado. Mas nessa noite aqui tem jovem, tem mocidade, tem homem, tem mulheres de Deus que está com o coração aberto para ouvir a palavra. Receber a palavra. O crente com coração puro, que está no vale ao sossego, que não tem avivamento, é aquele crente que vem com o culto, senta na cadeira, cruza as pernas, aí olha assim, olha o pastor Valmir, homem bonito, elegante, olha para ele assim e diz: é o pastor Valmir que vai pregar, eu não vou dar glória. Escuta, é o Rogério que vai pregar também, não vou dar glória. Coração duro, está no vale, está morto, mas hoje o Senhor trouxe vida, vida, vida. Seja avivado, seja avivada, receba a vida pelo poder da palavra de Deus aí. O quarto estágio do vale era o que, pastor? Inércia. Não havia nenhum movimento, não havia movimento algum. Por que, pastor? Vou te dizer, olha aqui, olha para mim, ó. Crente que não é avivado, ele é seco. Crente que não é avivado, ele é silencioso. Crente que não é avivado tem um coração duro, fechado, e ainda sofre de inércia. Não se movimenta para nada, não quer fazer nada, aleluia. Mas nessa noite o Senhor vai mudar a tua história. Nessa noite Jeová vai pegar você pelo pé, vai balançar a tua estrutura, vai tirar tudo que não presta, vai te encher de azeite, vai te colocar de pé, para adorar o nome dele. Você quer poder viver esses ossos? Aí vem a dependência do profeta.
Aleluia, é um crente que tem dureza no coração, é um crente que não tem a percepção de Deus, é aquele que se apressa para falar, aí ele ouve Deus falar, e antes de Deus dar o diagnóstico, ele não tem jeito, espera Deus falar, porque quem dá o diagnóstico, a última palavra é Ele, quem dá a última sentença é Ele, tu está somente no lugar de vaso, você é só um cano por onde a água passa. Para eu viver, rapaz, Senhor do sabe, para as tuas mãos. Então fala o seguinte, profetiza aí, mas aí tem uma coisa, que crente que é avivado e quer ver avivamento, ele não profetiza segundo o seu conhecimento, segundo o seu parecer, ele só profetiza quando Deus manda. Aleluia. Ele só profetiza quando Deus profetiza, porque quando Deus manda, algo acontece. Aleluia. E Deus me mandou aqui para profetizar segundo a palavra dele. Aleluia. Vai ter avivamento no meio da tua vida, vai ter avivamento na tua casa, vai ter avivamento no meio da tua cidade, vai ter avivamento, mudança de vida, mudança de história. Além de ele restaurar as vidas, dele restaurar aquilo que está morto, dele restaurar aquilo que está perdido, ele também restaura a presença de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 12, ou melhor, versículo 12 ao 15, a Bíblia diz que Davi ele traz a arca até Jerusalém. Agora preste atenção no processo que Davi passou. Davi ele vai buscar a arca do Senhor de qualquer maneira. Davi ele vai para buscar a arca de Deus de qualquer forma. Só que antes, a história diz que a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de um camarada. E a história desse camarada mudou. E Davi vai lá buscar a arca e vem trazendo de qualquer forma, de qualquer maneira. A primeira coisa que Davi faz é o que? Coloca ela no carro de boi. A mesma situação que os filisteus fizeram, copiando a mesma coisa do mundo. Escuta, crente que copia as coisas do mundo não recebe avivamento, não é avivamento. Jovem, entenda uma coisa, para você ser avivado, você não precisa ser cópia de ninguém, você não precisa copiar o coleguinha, você não precisa copiar o mundo, você não precisa copiar as redes sociais, não. Para você ser avivado, aleluia, basta somente pescar a presença de Deus, firmar a presença de Deus. Aí Davi vai buscar lá, vem de qualquer forma. Todos conhecem a história, não precisa de lembrar. Coloca no carro de boi. No meio do caminho, os boi tropeçam, a arca tomba, usa troca, Deus mata, usa. E agora vamos fazer o quê? Vamos deixar a arca na metade do caminho. Aleluia. E a arca fica na metade do caminho. Entenda uma coisa, 3 vezes a casa desse homem foi abençoada. Sabe por quê? Porque quem segura e agarra a presença de Deus é abençoado. Aleluia. Davi vai triste, a Bíblia diz que Davi vai triste porque o que Davi mais queria era buscar a arca e levar para Jerusalém. Porque Davi sabia que sem a presença de Deus ele não poderia governar. Sem a presença de Deus ele não poderia liderar, ele não poderia vencer a batalha. E tem uma coisa, sem a presença de Deus você é uma mera ferramenta guardada dentro da caixa, mas com a presença de Deus você é uma ferramenta de potencialidade, a poderosa, apoteótica, para vencer, para agora Davi vai fazer diferente. Aleluia. Davi vai fazer diferente. A Bíblia diz que cada 3 passos que ele dava, em torno de 3 metros, cada 6 passos, eles sacrificavam. Morriam em torno de 14 cabeças de animais só em cada
6 passos que eles davam. Agora aprenda uma coisa: o que poderia ser parado no início tornou-se caro no final. Sabe por quê? Porque quando agimos pelo nosso próprio conceito, pelo nosso próprio conhecimento, nós pagamos preço caro. Mas quando agimos na direção de Deus, no conhecimento da palavra, aleluia, Deus se manifesta, Deus abre os braços, Deus abre o céu, Deus desce na terra, Deus luta por você, Deus quebra um protocolo para abençoar, para mudar a tua história. A Bíblia diz que Davi leva a arca, quando ele entra dentro da cidade, ele já entra no Pentecostes. Davi já entra quebrando o protocolo, sabe por quê? Porque eu não entendo o crente ser cheio da presença de Deus e ser todo ético, viver em ética, não. Crente que está cheio da presença de Deus, ele borra a maquiagem. Crente que está cheio da presença de Deus, ele deixa a gravata desatar. Crente que está cheio da presença de Deus, ele deixa o paletó suar. Crente que está amando a sépia. Crente que está cheio da presença de Deus, ele deixa a lágrima rolar no olho. Ele não está nem aí para quem está na esquerda, ele não está nem aí para quem está na direita. O negócio dele é para frente, é ser, é receber a parte de Deus. Quem adora por aí, vem, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem, deixa eu ver. Aleluia. O avivamento, ele acontece pelo arrependimento, pela busca incessante a Deus. E quando o avivamento acontece, ele é uma resposta do nosso clamor. Aleluia. A resposta do clamor do povo de Deus, ela é baseada, aleluia, pelo avivamento que Deus derrama na igreja. Quantos querem receber esse avivamento de novo? Interessante que o profeta Abacuque, ele vai dizer o quê? Faz de novo, Senhor. É porque ele já sabia que tinha acontecido. Ele já sabia da história, o que tinha acontecido. E Deus, ele não vai trazer avivamento de qualquer maneira, não. Segunda Crônicas, a Bíblia vai dizer que Salomão constrói o templo. E Salomão, para poder ver a glória de Deus, ele teve que oferecer sacrifício de holocausto. E a Bíblia diz que, quem está me ouvindo, diga amém. E a Bíblia diz que Salomão vê a glória de Deus, Deus responde com fogo. A Bíblia diz que a glória foi tão pesada, de uma forma tal, que os sacerdotes caíram. Só que entenda uma coisa, esse cair que a Bíblia diz aqui, que muitos pregam de forma diferenciada, no original não vê que eles caíam de joelho. Eles não caíam rolando no chão, praticando exorcismos. Não. Eles não caíam rolando no chão, aleluia, em ato de forma alguma. A glória de Deus desceu tão pesada que eles caíam de joelho, prostrando com o rosto em terra, diante do Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que depois que Salomão acaba de orar, Deus responde a Salomão. E quando Deus responde a Salomão, nós chegamos no capítulo número 7, versículo 13. E Deus vai dizer: olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não der chuva, se eu enviar peste na frente do seu povo, e mesmo assim, mas se o meu povo, que se chama pelo nome, ou seja, o seu povo que diz ser meu, se esse povo que diz que me serve, que me ama, quem está me ouvindo, diga amém. Se o povo que diz que me serve, que me ama, primeiro, Salomão, se humilhar. A humilhação é o tapete principal para o avivamento acontecer em nossas vidas. Humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus,
perdoe os seus pecados, sararei a sua terra. Portanto, agora, Salomão, estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso fala de avivamento pelo poder da palavra de Deus. O avivamento, ele traz poder e crescimento. Avivamento, irmãos, que não traz poder e não traz crescimento, não é avivamento, é entretenimento. Atos capítulo 2, Lucas capítulo 22, eu vou embora, vai ser assim: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Atos 2, Jesus cumpre a promessa. Quando Jesus cumpre a promessa, e eles são batizados, o Espírito Santo, a Bíblia diz que estavam 500 esperando, tinha 500 esperando a promessa, mas somente 120 permaneceram. Só que esses 120 permaneceram e não permaneceram de qualquer maneira. Eles não permaneceram dizendo: eu vou para a igreja hoje porque tenho que ir, hoje eu estou na porta. Eu vou para a igreja hoje porque hoje eu tenho que ir, hoje é o meu dia de colher as ofertas, hoje é o meu dia de julgar. Eles iam, a Bíblia diz que eles permaneciam unanimemente em oração. Porque o primeiro sinal para recebermos o avivamento do céu, ele tem que ter humilhação e oração. Sem humilhação, sem oração, não há conversão de pecado, não há arrependimento, não há mudança de vida. E se não há mudança de vida e transformação, não pode ter avivamento. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou avivar a minha igreja, eu vou avivar a minha mocidade, eu vou avivar aqueles que precisam ser avivados pelo poder da palavra. Coloca de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. No dia do Pentecostes, todos conhecem, aconteceu algo que ficou marcante, que ficou marcado na história da igreja: o avivamento genuíno. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá para aí, que há outro Consolador. Se eu não for, ele não vem. Então eu preciso ir para enviar. E chegou o dia da promessa se cumprir, e Jesus envia o seu Espírito Santo. A Bíblia diz que estavam todos reunidos. Essa palavra, o termo reunidos em um mesmo lugar, ela fala de comunhão. Olha para mim. Ela fala de união. Ela fala de irmã, ou seja, de amor. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em um mesmo sentimento, ligados em um mesmo pensamento. Se não tivermos ligados em um mesmo pensamento, em uma mesma conexão, não acontece avivamento. Por que você vê que muitos recebem algo de Deus? Tem muitos que choram, muitos pulam, muitos não conseguem. Ele se derrama, ele quebra essa, quebra o protocolo, ele não está nem aí. Volta com a maquiagem porrada mesmo, todo cuspido, todo babado, aleluia, chorando. Ai meu Deus do céu, escuta, mas ele não está nem ligando, sabe por quê? Porque ele está, aleluia, no mesmo sentimento, numa mesma comunhão, numa mesma ligação para com Deus. E quem está na mesma ligação para com Deus recebe. E quem recebe é transformado. E quem é transformado gera fruto. E quem gera fruto traz crescimento. E quem traz crescimento gera avivamento do céu. Porque Jesus disse assim: olha, esse Espírito, o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele disse: ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo, ou seja, ele olha assim: ali tem fogo, ali tem fogo, ali
fogo gerado por azeite, ele clareia na escuridão. O fogo gerado por azeite, ele não se apaga. O fogo gerado por azeite, ele permanece. Tem fogo aí, deixa eu ver. Tem fogo lá, deixa eu ver lá no meio da semana. Deixa eu ver quem tem aqui. Não dá. Pega. Recebe aí, recebe agora. Poder. Não são todos daqui da cidadezinha. Como é que eles falam nossa língua? Entenda uma coisa: aonde Deus chega, Ele é dono da língua, Ele é poliglota. Ele fala, tem que obedecer, Ele manda, Ele ordena, Ele cura, Ele batiza e Ele leva para o céu. Olha lá, querido.
mas no Senhor já não tem mais. Quem está cheio do poder do Espírito Santo, aleluia, queria ir para a escola fazendo, imitando os filisteus, já não é mais o crente. Aí a partir de hoje o Senhor está dizendo: eu vou mudar a história dessa mocidade, eu vou mudar a história da igreja, eu vou mudar a tua história. Pega aí, recebe aí o que Deus está dando agora. Agora pega. Vai se colocar de pé. Fica mais socorro. Vai se colocar de pé, minha multidão. Eu já imagino Pedro. Pedro, eu já vou fazer. Pedro olha para a multidão e diz assim: olha, irmãos, o que vocês estão vendo aqui, aleluia, eu vou fazer diferente. Não vai embriaguez, até porque são 9 horas da noite. Mas isso aqui é a promessa. É a promessa. É a promessa. É a promessa. Essa é a minha promessa dela. Diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa. E viva Jesus com fogo. Acende a chama em mim, me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Levanta a mãozinha assim pra cima. Enche do Senhor. Meu Deus do céu, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo